E hoje nós temos aqui uma entrevista muito especial, porque hoje é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Quem vai contar um pouco sobre esse assunto para a gente, inclusive traz aqui uma indicação de livro pela nossa editora Santuário, é a Flávia Lotufo, ela que é intérprete de Libras. Bom dia, Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Família dos Devotos. Tudo bem com você? Bom dia, tudo ótimo comigo e com vocês, pessoal? Tudo bem também, graças a Deus. E conta pra gente um pouquinho sobre essa obra, não é, que nós temos aqui no nosso estúdio, é uma indicação da editora Santuário para todas as pessoas que querem e devem, né, conhecer um pouco mais sobre essa língua. Gostaria que você contextualizasse também pra gente quando foi que nasceu a língua brasileira de sinais. É algo recente, é algo que já tem, né, ultrapassa o século? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade em nome, né, da equipe que participou da reescrita do livro, né, do Padre Watts, em meu nome, em nome da Simone e do Ralph. Esse livro é de extrema importância para a comunidade surda. Ele foi escrito pelo Padre Watts, ele é o segundo livro, né, escrito aqui no Brasil sobre a língua de sinais. Ele era conhecido, né, antigamente como a linguagem das mãos, né, e na reescrita ele passou a ser conhecido como língua das mãos, porque a Libras, né, como você mesmo falou, e que bom, porque a maioria dos entrevistadores falam linguagem e não língua. Libras é uma língua, não uma linguagem reconhecida por lei. Agora, em abril, a gente comemora, né, os 21 anos desta língua, então a gente já está aí, né, com a língua reconhecida por todo esse tempo. Entretanto, ela existe há muitos anos. Ela foi, né, ela começou a ser selecionada no INES, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, e ela sofreu, né, alteração ao longo dos anos, né? E é uma língua viva, como a língua portuguesa também sofre alterações, a língua de sinais também. Então, ela é uma língua que está aí há muitos anos, obviamente que reconhecida por lei, como eu falei, faz 21 anos, mas que ela existe na comunidade já faz anos. Assim, nós não temos um contexto, documentos que comprovem o tempo que ela existe, né? Porque desde que existe a comunidade surda no Brasil, já existe a língua de sinais, mas que ela é reconhecida por lei tem todo esse tempo. Flávia, que bom que você está participando conosco. E quando a gente fala de conhecer a língua das mãos ou a língua também de sinais, nós certamente queremos garantir que isto é uma questão de representatividade e de inclusão destas pessoas e nós também na vida dessas pessoas e na interpretação que vamos tendo a partir destes sinais, né, Flávia? Caiu a nossa conexão aqui. Mas olha, é um assunto muito importante que nós precisamos de fato falar sempre, justamente porque assim, olha, nós falamos sobre a inclusão, mas será que nós realmente estamos também nos incluindo para trabalhar com essa língua e assim acolher todas as pessoas? Porque é muito difícil, né, irmão Alain? A gente não tem estudos, muitas vezes, e tem cursos oferecidos pelas universidades, tem cursos nas paróquias. É verdade, você pode procurar também aí na sua igreja, viu, na sua comunidade, justamente para aprender essa língua. Porque imagine você, a pessoa que nasceu, então, como surda, né? Imagine, vai chegar num posto médico, como é que vai ser atendida? Se lá não tiver alguém para poder ouvir de fato, né, conversar ali de fato, para saber o que a pessoa está passando. Nas escolas, olha só, nas escolas, o irmão pode falar bem sobre isso. E passa exatamente por isso a pergunta para a professora Flávia, né, Jéssica, era essa, nessa questão da inclusão, o incluir. E quando a gente fala da inclusão, a gente fala que nós também vamos ter que ter a percepção da fraternidade. Como é que a gente lida com isso? Como é que nós envolvemos nós nos meios de comunicação? Nós também temos uma regra, uma orientação, uma legislação até que também garante esta acessibilidade àqueles que têm
dificuldades, sejam visuais, do ouvido. E como é que a gente vai, então, incluindo essas pessoas, como é que nós vamos valorizando-as, assumindo as diferenças na fraternidade, percebendo que quando a gente parte desse princípio, então eu cresço com o outro, né? A forma do outro viver, o jeito do outro ser, isso favorece quando a gente tem essa abertura, que as pessoas tenham direito, tenham dignidade humana respeitada, garantida. E essa vida saudável e feliz para todos é uma grande proposta, é um grande sonho de Deus para toda a humanidade, né? Cada um nas suas diferenças, mas possibilitando a inclusão. Aí está uma palavra-chave, né? Era o que eu estava perguntando exatamente para a Flávia, que já está de volta lá, tá vendo? Já incluímos aqui novamente na conversa, né, Flávia? Isso. E bom, como nós estávamos falando, né? E só para fazer um adendo, porque eu não sabia se o programa era ao vivo ou se ele ia no ar sábado, porque aqui para mim estava aparecendo sábado no santuário, aí eu fiz a pergunta nos bastidores. Hoje a gente está comemorando, hoje dia 24 de abril, Isso. A gente está comemorando os 21 anos da língua de sinais. Né? Então, é um dia muito importante para a comunidade surda. E conta pra gente um pouquinho, nós temos aqui várias curiosidades. Falávamos ainda há pouco sobre a questão da inclusão e falávamos sobre, por exemplo, a pessoa que ela é surda, como ela vive na sociedade hoje? Nós sabemos que, né, há 21 anos existe então a língua, mas como ela tem sido inserida em todos os campos da nossa sociedade, nas universidades, na igreja, falávamos sobre a questão da saúde, a pessoa vai até um posto médico, como ela é tratada? Bom, meus pais são surdos, né? Então eu estou inserida na comunidade surda desde que eu nasci, há 30 anos. E seria muito legal se eles conseguissem participar, mas infelizmente eles não conseguiram participar da entrevista. Mas a língua de sinais, né, como nós estávamos conversando, a lei foi criada em 2001, mas a partir de 2005 que houve um decreto falando da obrigatoriedade da inserção da Libras nos espaços públicos, né? Então, hoje em dia, a gente vê que as escolas públicas, como as escolas privadas também, têm essa obrigatoriedade. Os espaços públicos, a princípio, era, né, para ter essa obrigatoriedade também, mas nós sabemos que em hospitais públicos, infelizmente, ainda não tem esse atendimento, né, em Libras. Muitas vezes a comunidade surda precisa né, contar com intérpretes particulares ou intérpretes que fazem trabalho voluntários ou, na sua grande maioria, que algum dos familiares possam ir com eles. Já nos espaços educacionais, a gente já vê, vamos dizer assim, com um pouco mais de facilidade, devido a processos mesmo, quando pais e mães observam que não tem intérprete nesses espaços, eles entram com processo no Ministério Público e acaba tendo uma maior facilidade de conseguir esses profissionais. O que a gente vê, infelizmente, às vezes são mãos de obras não qualificadas, né? Mas o espaço educacional, ele acaba fornecendo, sim. E os espaços públicos, né, como o hospital e outras repartições, infelizmente, a gente não vê ainda esse atendimento, mesmo a gente tendo leis que respaldem a comunidade surda para isso. Nesse Dia Nacional, então, da Língua Brasileira de Sinais, Flávia, que também dicas que você daria a partir deste livro nosso aqui da editora Santuário, o livro Língua das Mãos, e que dica que você daria também para valorizar mais esse aspecto tão importante da inclusão das pessoas que vivenciam esse tipo de situação? A dica que eu daria para a comunidade no geral é que buscassem, hoje em dia nós temos alguns cursos, né? A USP mesmo oferece um curso básico de Libras, existem já canais no YouTube para você ter conhecimento mais sobre a língua de sinais, existem influenciadores surdos. Esse final de semana teve um evento da comunidade surda super legal, em que também pôde, né, se observar inúmeros influenciadores surdos. Posso citar aqui alguns nomes, né, como o Gabriel Wisflocos, ele
tem um Instagram, tem quase 100 mil seguidores. Existem também, né, o Rodrigo é um professor da UFSC. Então, assim, né, eu acho que o Instagram e o YouTube são grandes ferramentas de encontrar conteúdo da comunidade surda para que a sociedade possa se inteirar mais sobre essa língua, sobre essa comunidade, e para que isso possa, né, realmente ter essa interação entre as comunidades, essas diferenças entre a língua, né, e sobre a identidade também, porque a gente sabe que e quando a gente, né, tem estudos sobre a língua de sinais, a gente vê que a língua influencia na identidade da pessoa, e como é uma língua diferente do que a nossa, né? Então a gente vê que a identidade surda é uma identidade muito própria, né? Então acho que a dica que eu daria, né, para toda a comunidade seria buscar realmente conteúdos para conhecer mais sobre a comunidade surda e poder inserir eles mais na nossa comunidade, que vamos dizer assim é macro, já que a gente tem mais pessoas ouvintes do que pessoas surdas, né? Flávia, e qualquer pessoa tem assim a possibilidade de aprender a língua dos sinais? Sim, com certeza. Isso todo mundo sempre me questiona se é fácil ou difícil aprender a língua de sinais. Eu sempre falo que eu não coloco muito por base, porque foi a minha primeira língua, né? Eu aprendi Libras e eu tive que entrar na escola com 1 ano e meio para aprender o português, né? Não ter dificuldade na fala. Mas como toda língua, né, o inglês, o francês, que nós às vezes acabamos aprendendo por fora, né, por necessidade também, inglês é uma língua universal, a Libras também ela é super possível de aprender. É uma coisa que sempre me falam, mas Flávia, é muito difícil, porque você tem que ter coordenação motora, diferente da língua falada, que talvez a gente está mais acostumado. E eu falo que, na verdade, é a questão da gente conseguir vivenciar mais sobre isso. E também, daí aqui já vai uma outra dica, na sua cidade, você buscar associações de surdos, né? Aqui em Taubaté, nós temos a Associação de Surdos de Taubaté, a ASTAL. Em São José dos Campos também tem 2 associações de surdo. Em Pinga também tem uma associação de surdo. Então, assim, eu acho que assim, é você vivenciar, é você praticar, que a questão da coordenação motora vai ser tratada também, e você vai ter ali uma facilidade, e é super possível você aprender independente da idade. Ô Flávia, olha, tá vendo só como é que a gente tem que ter interesse para as coisas, e aí a gente, quando se coloca no lugar do outro, nós vamos possibilitando inclusão, dignidade, valorizando as pessoas como elas são. Ô Flávia, eu queria que você fizesse algum homenageando aí hoje esse Dia da Língua Brasileira de Sinais, que você fizesse algum sinal aí, você nos ensinasse a todos que estão participando, e claro, uma homenagem a todos os surdos do nosso país. Isso que eu já ia propor, eu falava, vocês vão fazer junto comigo. Vamos lá, então, assim, o primeiro sinal, que é o mais básico aqui, a gente vai fazer o F. Ó, essa é a configuração do F. Ó, o dedão vai ficar à frente... Calma aí, deixa eu... Isso. O dedão vai ficar à frente do dedo indicador. Eu não tô enxergando vocês. Eu não sei se... Agora só apareceu eu, mas... Ó. Olha lá. Isso. Ó, o F vocês vão fazer nas 2 mãos. Isso, ó. Não é assim, ó. F. Indicador É o indicador aqui no dedão, não é? Tem que fazer assim. Tá, aqui, ó. Você desculpa, porque o meu retorno aqui eu não consigo enxergar direito. Tá, ok. Eu vou seguir normal. A Jéssica tá sem o óculos, é uma outra situação, outra, viu, Flávia? Aí a gente vai fazer o sinal de feliz, é um movimento sinuoso, ó. Pensa numa estrada sinuosa. Feliz. Isso. Feliz. Feliz. Dia, aí é o D. Qual que é? Pera ali. É o indicador que fica para cima, ó. É o indicador. Isso. Aí a gente vai colocar aqui na têmpora e vai subir, ó. Dia. Isso, ó. Dia. Da Libras, ó. Da Libras. Como que é? Da Libras? Isso, ó. Oh, meu Deus do céu. Olha só, gente. Tá vendo? Ô, Flávia, você é professora já também, Rena? Sim, eu atuo hoje mais como intérprete de Libras mesmo. Nós temos buscado cada vez mais, até aqui na Associação de Surdos que nós temos, colocar os professores surdos realmente como protagonista mesmo de ensinar a língua deles. E muitas vezes a gente pega os cursos de
interpretação, aí já com foco de interpretar mesmo nos espaços. Mas na Associação de Surdos a gente tem os cursos da língua de sinais, e hoje eu atuo mais como intérprete de Libras do que professora mesmo. E qual a diferença entre intérprete e tradutor? Na funcionalidade é a mesma, mas assim, o que a gente coloca como diferença de interpretação e tradução? Interpretação existe a simultânea e a consecutiva. Se nesse momento vocês estivessem, né, nós estamos ao vivo, se vocês estivessem conversando e eu interpretando o programa, eu estaria fazendo a interpretação simultânea. A consecutiva é quando o intérprete fica escutando, espera um tempo e ele interpreta. E a tradução é quando você já pega um material pronto, que pode ser em formato de texto ou em formato de vídeo, e depois você faz a tradução desse vídeo ou desse texto, né? Não é no momento exato que você está escutando a mensagem. Olha só, Que aprendemos. bonito, aprendemos, viu, Flávia? Parabéns para você. Uma bênção muito especial da Mãe Aparecida, né? Uma bênção para os seus Senhora de pais. Aparecida, Olha lá, ó. abençoe a todos. Amém. Olha, amém. Amém, viu, Flávia? Obrigado, parabéns por esse seu trabalho, por essa sua história, por essa sua dedicação e, sobretudo, Flávia, por nesse dia especial você motivar as pessoas cada vez mais a nós interpretarmos os gestos, manifestarmos a nossa linguagem também, mas que seja uma linguagem universal do bem, do amor, e um feliz dia a todos aqueles que se dedicam a essa área da língua brasileira de sinais. Obrigado pela sua participação, viu, Flávia? Eu que agradeço, gente. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. Você também, toda a sua família, viu? Obrigada mais uma vez. Amém. Nosso carinho, nosso abraço a toda a comunidade surda que está presente aqui em nosso país. Muito